E a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Estamos mais um momento aqui, glorificando ao Senhor, nos reunimos em prol de nos edificarmos na sua presença, de adorar ao Rei dos Reis neste lugar. Você aí na sua casa, nesse momento, eu queria que você curvasse a sua cabeça e fizesse uma oração profunda com Ele, uma oração que saísse das suas entranhas em adoração, em gratidão, e pedir para o Senhor, através do seu Santo Espírito, abençoar este momento tão importante para as nossas vidas. Amém? Senhor, nós te glorificamos. Pai, tu és eterno, tu és grande, tu és formoso. Por isso nós estamos aqui, porque nós necessitamos de um ser com essas qualidades na nossa vida. Qualidades essas que nós só achamos em ti. Atributos esses que nós só achamos e encontramos em ti, segundo a tua graça e a tua misericórdia. Nos abençoe mais um dia, nos abençoe mais uma manhã contigo. Abençoe este momento, Senhor, onde iremos te cultuar e te engrandecer. Mas iremos também te ouvir através da pregação do teu evangelho, através da pregação da tua palavra. Fala conosco, nos confronta, nos consola, nos conforta e nos converte, Senhor. Nos torna melhor do que ontem, e que amanhã nós amanheçamos o dia melhor do que hoje, na tua presença. Assim eu te peço uma bênção especial e espiritual sobre todos aqueles que estão acompanhando esta transmissão. Abre os nossos olhos, Senhor, para as tuas coisas, as coisas eternas e aquilo que tu queres fazer na nossa vida. Assim nós te oramos e já te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, a graça e a paz aos amados irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus por ter nos dado mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprendermos da sua palavra, para adorar o teu santo nome. Então convido aos irmãos aí de casa para junto conosco aqui da igreja glorificar, louvar e adorar a Deus todos juntos no só pensamento, em comunhão. Amém? E hoje nós vamos relembrar 2 hinos da harpa. Se você tiver a harpa aí, ou então puxe pelo celular. Vamos louvar o hino de número 15 e o hino de número 422. E com relação ao hino de número 15, você traga a memória a época que você vivia neste mundo sem conhecer a Cristo. E reflita, faça uma reflexão durante esse louvor. Amém? Vamos lá. Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.
Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos lá para o hino de número 422. Amém? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ver quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário do céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades,
das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vir meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia! Glória a Deus. Amém, amados. Nós já louvamos, já adoramos, exaltamos o nome do Senhor Jesus. E eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21. Marcos 5, 21. Nós vamos ler até o versículo de número 43. Glória. Oh, glória. É importante esse momento, a você que está nos acompanhando na sua casa, é importante que você tire esse tempo e dedique esse tempo para nós ouvirmos. Quem sabe o Senhor não tem uma palavra para você hoje. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, e versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e, vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais.
Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha culpa? Os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém? Glória. O tema da mensagem de hoje é uma resposta para a sua ansiedade. Uma resposta para o seu medo. Uma resposta para a sua angústia. Uma resposta para a sua luta. Uma resposta para esta crise que você está passando na sua vida. Há 15 dias atrás, eu pregava aqui sobre um encontro de Jesus com o cego Bartimeu. E eu falava naquela ocasião que todo encontro existia ali uma súplica, um desespero, existia ali um ambiente e existia ali uma resposta de Jesus àquele desespero. Existia ali a resposta de Jesus àquela crise. Não diferente de 15 dias atrás, nos encontramos aqui em outro encontro de Jesus. Dessa vez o ambiente não se dá no meio de uma estrada barulhenta, como se deu com o cego Bartimeu. Dessa vez se dá à beira do mar, como diz no versículo 1. Dessa vez não se dá com um cego, com um mendigo, com um homem rejeitado pela sociedade, mas se dá com o chefe da sinagoga, um homem influente, um ilustre, conhecido por todos. Jairo era um religioso. Jairo era o chefe da sinagoga.
Jairo era influente. Outros, eu imagino que podem até ter dito, quando Jairo caminha ao encontro de Jesus, eu posso imaginar que outros podem ter comentado: olha o que é que ele vai fazer, vamos ver o que é que Jairo vai fazer. Eu imagino a decepção estampada no rosto de alguns daqueles religiosos, pensando: pronto, agora ele vai coagir Jesus, ou então ele vai interpelar Jesus, agora ele vai testar Jesus. Mas quando Jairo toma aquela atitude, eu imagino que um fala para o outro: vocês viram? Eu pensei que ele ia afrontar Jesus, eu pensei que ele ia coagir Jesus agora, mas ele se jogou nos pés de Jesus e se prostrou. Um ambiente totalmente impróprio. A mesma coisa que houve quando Jesus se encontra com aquele mendigo. Um ambiente também impróprio. Por quê? Porque existiam ali religiosos. Quem estavam ali eram religiosos. E sempre quando Jesus se encontrava com religiosos, não terminava nada bem. Ele era afrontado, ele era coagido, ele era humilhado. Porém existia ali um homem em desespero. E esse homem em desespero, apesar de ser um religioso, ele não pensa duas vezes para fazer aquilo em público: se jogar aos pés de Jesus. Porque quem se joga aos pés de Jesus ali já não era um religioso, era um pai que a sua filha estava morrendo. Amados, em angústia profunda, em desespero, em crise na nossa vida, nós perdemos o protocolo. Em angústia, em desespero na nossa vida, nós perdemos a nossa reputação. Em angústia, em crise, em desespero da nossa vida, nós perdemos a nossa postura e compostura. Nós queremos um encontro com o Senhor. Jesus não se dava com os religiosos. Há poucos dias atrás, quando se encontraram, Jesus os chamou de sepulcros caiados. Os religiosos tinham Jesus como um opositor. E é nesse contexto que um religioso, ele é despertado por Deus para abrir mão de todos aqueles valores e daqueles entendimentos e se jogar aos pés de Cristo. É justamente nesse contexto. Muitas vezes nós não mostramos o que passa dentro do nosso coração. Muitas vezes nós não mostramos o que passa na nossa alma, apenas por causa de uma reputação. Porque tenho uma reputação a zelar, porque tenho um posto, porque eu tenho um cargo, porque eu sou referência. E muitas vezes nós não mostramos o que verdadeiramente está passando no nosso coração. Parece que Jesus se deixa as pessoas se desesperarem para vir de encontro. Por quê, pastor? Porque é no desespero que o nosso diálogo com Ele é sincero. É na crise, é na angústia, é no sofrimento que o nosso diálogo com Jesus é sincero. Do contrário, se tiver tudo dando certo, se estiver tudo bem,
tudo fica bonito. A nossa oração é bonita, a nossa pregação é bonita, o nosso louvor é bonito. Nós enfeitamos a nossa oração, nós nos tornamos eloquentes. Mas no sofrimento, no desespero, nós perdemos tudo isso e nos jogamos na presença dele com um coração sincero. O que Deus quer de nós é um coração transformado, e isso nenhuma religião pode fazer. Só um encontro desesperado com Cristo. Só um encontro desesperado com Cristo. Há umas 2 semanas atrás eu li um livro no qual o autor contou uma experiência que teve, e eu achei muito interessante. Ele dizia que foi ao supermercado fazer compras e se deparou com um membro da sua igreja, um obreiro, que era responsável pelo Ministério de Famílias. E segundo ele, um dos melhores obreiros da sua igreja. As suas ministrações para a família era coisa do outro mundo. E ele encontrou esse homem lá, esse homem empurrando um carro para lá e para cá, dizendo ele que pegava os carros vazios e colocava nos seus devidos lugares. E o pastor chegou e disse: você trabalha aqui? Ele disse: não, pastor. Ah, mas está bem, está tudo bem? Disse: tá, pastor, está tudo bem. E o pastor foi comprar, foi fazer suas compras, chegou no caixa e olhou, e aquele homem ainda estava com as mesmas atitudes naquele mesmo lugar. E ele chegou para o irmão e disse: irmão, está tudo bem? Ele disse: tá, pastor. Não, alguma coisa está acontecendo. O senhor veio fazer compra? Não, não vim não. O que está acontecendo, irmão? Ele disse: pastor, eu passo o dia por aqui. E o pastor perguntou: por que, irmão? Por que você passa o dia aqui? Ele disse: pastor, porque a minha casa é um inferno. Note bem, o irmão que ministrava para famílias, que ministrava para casamento, que ministrava para relacionamento com filhos, segundo o pastor, ministrações do alto. Um homem que falava de um casamento bíblico que ele não vivia. Um homem que falava de um relacionamento com os filhos bíblico que ele não vivia. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Isso também pode ser uma possibilidade para mim e para você. Isso é muito forte. Isso pode acontecer comigo e isso pode acontecer com você. Nós temos a tendência natural de pregar coisas que nós não experimentamos. Nós temos a tendência natural de orar coisas que nós não experimentamos. Nós temos a tendência natural de louvar coisas que nós não experimentamos. Essa possibilidade que houve com este irmão é real também em nossas vidas. Às vezes nós passamos pelo mesmo momento, pela mesma crise. Por isso que o Senhor quer, nesse momento, nessa crise, nesse desespero, Ele possibilita um encontro para que nós sejamos sinceros. Jesus convida a mim e a você hoje a fazer como Jairo. Se livrar do constrangimento, se livrar de toda a inquietação, se livrar dessa falta de paz,
e se jogar aos pés dele com sinceridade. Porque a partir do diálogo sincero é que Deus vai fazer coisas novas na minha vida e na sua. É a partir de um diálogo sincero que Deus vai fazer coisas boas na minha vida e na sua vida. Jairo, ele não elaborou aqui uma oração. Jairo, ele não foi eloquente. Jairo, ele não elaborou um esboço. Jairo, ele não escreveu um hino. Ele simplesmente disse: Senhor, eu sei aonde está a crise da minha vida. A minha filha vai morrer. É só isso que eu tenho para dizer para o Senhor. Jairo deu cabo de toda a religiosidade e se chegou a Jesus com essas simples palavras. Ele disse: Senhor, eu sei aonde está a crise da minha vida. Jairo não era discípulo. Põe uma coisa na cabeça: nós reconhecermos que Jesus faz milagre não significa dizer que nós somos discípulos. Jesus não queria impressionar aquele homem. Jesus queria um relacionamento com aquele homem. Jesus queria que ele se tornasse discípulo dele. E às vezes Deus permite o risco do seu filho. Às vezes Deus permite o risco do seu trabalho. Às vezes Deus permite o risco da sua saúde, para você aprender a orar e a confiar que o Rei dos Reis pode ter um encontro sincero com você. Para nós aprendermos que nesse momento, se nós formos sinceros, o Rei dos Reis está pronto para ter um encontro comigo e com você. Onde é que está a sua crise? Jairo sabia onde estava a crise da vida dele. Onde é que está a sua crise? Que tal você chegar hoje para Jesus em um diálogo sincero? Você que já anda em desespero, você que já anda inquieto, sem paz, que tal você se jogar hoje aos pés de Cristo? Jesus responde àquela súplica. Jesus responde àquele desespero. Ele chega para Jairo e diz: vamos lá, a sua filha está para morrer, vamos lá. E a Bíblia diz que quando eles começam a caminhar, no caminho aparece uma mulher, uma enferma há 12 anos. E ela crê que apenas o tocar nas vestes de Jesus ela seria curada. E isso ela fez, quebrando também um protocolo, vencendo todo o medo, vencendo todo o desespero, rompendo aquela multidão e tocando as vestes de Jesus. Na mesma hora a Bíblia diz que Jesus sente que saiu virtude dele, poder dele, e pergunta aos discípulos: quem me tocou? E Jesus gosta de fazer essas perguntas. Ele perguntou ao cego: o que tu queres que eu te faça? No meio de uma multidão, onde a Bíblia diz que a multidão o apertava, ele disse: quem me tocou? Amados, Deus age conosco individualmente. Deus tem a sua particularidade conosco. Jesus age no nosso individual, no nosso particular. E os discípulos, ele diz: mexe, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Se há uma multidão te tocando,
Uma mulher que ninguém conhecia. Naquele momento Jesus parou. A mulher confessou que foi ela. E ali Jesus mantém um diálogo com aquela mulher. E eu imagino Jairo naquele local, olhando para Jesus e pensando: minha filha está morrendo. Eu imagino Jairo inquieto e Jesus parado conversando com a mulher. Eu imagino Jairo perturbado e Jesus parado conversando com a mulher. Eu imagino Jairo perguntando: isso é hora de perguntar quem te tocou? Isso é hora de parar para conversar, ainda mais com uma mulher? Mas eu imagino também que naquele momento Jesus parou para tratar com a fé de Jairo, para mostrar que ele não estava acompanhando Jairo porque era um homem famoso, para mostrar que ele não estava acompanhando Jairo porque era um ilustre, para mostrar que não estava acompanhando Jairo por causa do seu cargo, para mostrar que não estava acompanhando Jairo por causa do seu posto, para mostrar que ele estava acompanhando Jairo porque ele amava Jairo. Ele parou para trabalhar a fé de Jairo. Ele parou para trabalhar a ansiedade de Jairo. Ele olha para Jairo e diz: Jairo, tenha calma. Jairo, não temas. Crê somente. Jesus tem uma resposta para a sua ansiedade hoje. Jesus tem uma resposta para os seus medos, os seus temores, as suas angústias hoje. Ele está dizendo para você: tenha calma, não temas, crê somente. Sabe, às vezes a ansiedade, e isso eu li e guardei como uma resposta para mim em algumas fases da nossa vida, e eu quero passar para os irmãos. Às vezes a nossa ansiedade é a preocupação que nós temos sobre problemas e tragédias que nunca acontecerão na nossa vida. Sabe quando isso você escuta e você absorve e é uma resposta para você? Às vezes a ansiedade é a preocupação sobre problemas e tragédias que nunca vai acontecer na nossa vida. Ele está dizendo assim, ó: não temas. Nesse momento, ele diz: não temas, crê somente. Eu não sei como é que está a sua vida, mas aquele pensamento que não sai da sua cabeça, aquela falha que não sai da sua cabeça, aquele pecado que não sai da sua cabeça, aquela angústia que não sai da sua cabeça, sabe aquele pensamento que é o último antes de você deitar, e o primeiro quando você levanta, sabe esse pensamento? Jesus está dizendo: descansa no Senhor. Não temas, crê somente. Mas pastor, o meu problema é real, o meu problema existe. O seu problema pode ser real. O seu problema pode existir, pode não ser nada da sua cabeça, pode ter nome, pode ter endereço. Mas o Senhor te diz: crê somente, não temas, não tenha medo, crê somente. Sabe, tem momentos na nossa vida que nós não devemos conversar com o pastor, que nós não devemos conversar com os irmãos, que nós não devemos conversar com a irmã, que nós não devemos conversar nem com Deus, mas nós devemos conversar com a nossa alma. Davi, no Salmo 103,
Ele conversa com a sua alma. Tem horas que Davi conversa com pessoas, tem hora que Davi conversa com Deus, mas tem hora que Davi conversa com a sua alma. E ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. E nesse momento o Senhor está te dizendo, quando vier esses pensamentos, você só bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Mas eu estou desesperado, vai acontecer. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Tem hora, amados, que você pede permissão a Deus: Senhor, eu quero me trancar no quarto, eu quero conversar com a minha alma, me inspira para conversar com a minha alma. Tem hora que você precisa da ajuda de Deus para você aquietar a sua alma, você conversar com a sua própria alma, você conversar com você mesmo. Jesus chega na casa, lá no versículo 35 diz: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Amados, não vai faltar pessoas com essas atitudes na sua vida. Não irão faltar pessoas com essa fala na sua vida. Não irá faltar pessoas para dizer para você: não adianta. Sabe aquela pessoa que chega para você fingindo estar te motivando e dizendo: vai em frente, agora é tarde, agora é enfrentar, você é valente. Não. Olha o versículo 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, Jesus não leva em conta essas palavras, mas você leva. Jesus não leva em conta essas palavras, mas eu levo. Sabe o que é que falta? Não temer, crer somente. Não temer, crer somente. Sabe o que eu aprendo nesse versículo? Não temas, crê somente. Eu aprendo que quem crê, descansa. Eu aprendo que quem crê somente, descansa. Eu aprendo que quem crê somente, não teme. Eu aprendo que quem crê somente, não leva em conta tais palavras. Às vezes nós somos mais rodeados de pessoas com essas falas do que com as próprias que irão participar do nosso milagre. Talvez Jairo, quando chega em casa, que ouviu a fala dessas pessoas, quando chega em casa, que ouviu alguém dizer: olha, tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre. Talvez ele tenha pensado: se não fosse aquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você hoje. Pare de culpar os outros. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Olha o que foi que aconteceu. Jesus não permitiu, versículo 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. E chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E as pessoas riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tem pessoas que Jesus não vai permitir presenciar o milagre que ele vai fazer na sua vida, como tem pessoas que vão participar do milagre que Deus vai fazer na sua vida.
Mas é necessário você dar cabo dessa ansiedade, você dar cabo dessa angústia, não temer e crer somente. O que o Senhor pede para mim e para você hoje é não temer, crer somente. Eu repito, eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são as suas angústias, eu não sei quais são os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Eu não sei quais são as suas ansiedades. Eu não sei quais são os seus temores. Eu só posso dizer uma coisa com base nesse texto e com a compreensão que o Senhor nos dá hoje. Não culpe os outros. Não tema. Crê somente. Jogue fora toda a compostura. Jogue fora toda a religiosidade. Jogue fora todo o script, todo o protocolo, toda a liturgia. E se jogue aos pés de Jesus num diálogo sincero. A partir desse diálogo, a partir do momento em que você disser para Ele aonde está a crise da sua vida, creia, Ele vai começar a agir nesse local. Ele vai começar a agir na sua vida. Você que está em casa, curva a sua cabeça um instante. Quero orar junto com você. Enquanto isso, eu já peço o nosso amado Freitinhas para ele vir encerrando. Mas eu quero orar junto com você. Pai, primeiramente nós te agradecemos por mais uma vez a oportunidade de te ouvir. A oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra falar conosco. Ouvir as tuas escrituras. Mais uma vez nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade de ter extraído aprendizado da tua palavra. Nós precisamos constantemente, Senhor, da tua orientação. Há momentos na nossa vida, sim, que nós entramos em desespero. Há momentos na nossa vida, sim, que nós estamos em profunda angústia. Há momentos na nossa vida, sim, que nós culpamos a todos ao nosso redor. Há momentos na nossa vida, sim, que nós pensamos em perder o nosso cargo, o nosso posto, a nossa reputação. E é nesse momento impróprio que o Rei dos Reis tem marcado o encontro conosco, e nós temos perdido esses momentos. Que hoje, Senhor, Tu nos possibilite a termos um diálogo contigo sincero. Sincero, Senhor. Que a única coisa que possa nos restar agora é um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Colocamos, Senhor, as nossas ansiedades nas Tuas mãos. Nos ensina, Senhor, a crer somente. Nos ensina a não adicionarmos mais nenhum sentimento, mas a crer somente. Nós estamos sim, Senhor, fadados a pregar, a orar, a louvar, a falar coisas que nós não estamos experimentando no momento. A nossa vontade é que sejamos plenos naquilo que nós falamos, naquilo que nós louvamos, naquilo que nós ministramos, Senhor. Para isso, nós precisamos estar descansados em Ti e crer somente. Nos ajuda. Ilumina, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, o nosso ministério. Fala conosco. Precisamos, Senhor, mais da Tua reprovação do que da aprovação. Porque na Tua reprovação e na Tua correção há sim aprendizado, Senhor. Ninguém compete, Senhor, a nos aprovar, a não ser o Senhor dos Exércitos. Mas para isso, nós precisamos nos chegar a Ti, sinceramente. Sem máscara, Senhor. Sem cera, Senhor, do jeito que nós somos e do jeito que nós estamos. Tu
Tu nos conheces, Tu conheces cada falha nossa, cada pecado. Tu nos conheces, Senhor. Nós te pedimos que assim como Tu agiste na vida de Jairo, com essa soberania e o controle da situação, assim, Senhor, Tu opere nas nossas vidas. É assim que nós te oramos, é assim que nós somos gratos a Ti e te pedimos, dia a dia, constantemente, nos conduz ao Teu reino, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, e glória a Deus. Conte a Deus, irmão. Tudo estava bem, mas de repente o dia mal chegou. Veio com a sensação que o mundo inteiro desabou por cima de mim, esmagando tudo. Quando a gente sofre, coração quer ombro pra chorar, e a alma seca necessita de alguém pra regar, alguém pra contar o que estou sentindo. Conte a Deus, conte agora teu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai mover o céu e o mar. E apesar de toda essa dor, a Bíblia diz: tu és mais que vencedor. Perdido tu não sabes pra onde ir, olhe para dentro, Cristo está aí. Ele está contigo. Abre o coração, derrame tudo nos pés do Senhor. Ele quer ouvir a sua voz gemendo, mostrando o lugar da dor. Conte agora tudo, conte tudo. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema, Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Conte a Deus, Deus, eu preciso de uma vitória. Conte a Deus, manda essa dor embora. Conte a Deus, Deus, eu preciso de uma solução. Estende as tuas mãos, muda minha história. Ó Deus, Deus, eu preciso de uma vitória. Conte a Deus, Deus, manda essa dor embora. Deus, eu preciso liberar perdão. Lava meu coração, muda minha história.
Conte agora teu problema a Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora teu problema a Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Conte a Deus. Glória, aleluia.